Vamos tratar agora, pessoal, do terceiro domínio dessa nova proposta de normas globais da auditoria, né? Domínio 3, que é governando a função da auditoria. Nós já falamos sobre o domínio 1 e sobre o domínio 2, né? O domínio 1 falando sobre o propósito da auditoria, o domínio 2 falando sobre a ética e o profissionalismo. Então, aquilo que era o código de ética foi agregado ali o zelo e o ceticismo profissional, que era uma norma, então agora está nesse domínio. E esse terceiro domínio, que é um domínio bem interessante, que é governando a auditoria interna. É a governança da auditoria interna, né? Ela vai tratar basicamente de como é a interação entre conselho e chefe da auditoria, tanto nas suas responsabilidades, na sua supervisão, né, como que ela trabalha isso de forma conjunta. Esse domínio, ele tem três princípios. O primeiro princípio, auditoria interna ser autorizada pelo conselho. Importantíssimo isso, não tenha dúvida em relação a isso. Duas normas referente a esse princípio. A norma 6.1, mandato da auditoria interna, e a norma 6.2, apoio do conselho. No primeiro, é a definição formal do mandato da auditoria interna pelo conselho, é a autorização para a atividade de auditoria interna dado pelo conselho. E o segundo é o apoio do conselho. Como é que ele vai dar este apoio? Como é que vai acontecer essa interação? Então, isso daqui é bem importante. Princípio 7. A auditoria deve estar posicionada de forma independente. A auditoria estar posicionada de forma independente. E aí nós temos três normas. A 7.1, independência organizacional. A 7.2, que é papel, responsabilidade e qualificação do gerente de auditoria. E a 7.3, salvaguardando a independência. Não é somente estar de forma organizacional independente, mas o gestor, o responsável pela auditoria, ele deve manter, ele deve salvaguardar a independência. Por uma coisa muito simples, pessoal. A auditoria que não tem independência, ela perde muito da sua capacidade de contribuir para a organização. E aí nós temos o princípio 8, ser supervisionado pelo conselho. É a auditoria interna ser supervisionada pelo conselho. Não é uma novidade. Isso já acontece nas empresas estruturadas que têm a governança estruturada, né? Tenho aqui 4 normas. A 8.1, que é a interação com o conselho, como é que isso vai funcionar. A 8.2, recursos, é o conselho deliberando esses recursos para a auditoria e o gestor da auditoria fazendo a gestão adequada desses recursos. A norma 8.3, qualidade. Como é que nós medimos essa qualidade, a importância de se trabalhar a qualidade no desempenho do papel da auditoria, e aí pode ter dois tipos de medição, que ele vai falar lá, tanto a interna como a externa. E a norma 8.4, avaliando externamente a qualidade, avaliação externa da qualidade. É o conselho contratando um terceiro para avaliar a qualidade da organização, a qualidade da organização auditoria interna, da atividade auditoria interna, né? Então, basicamente, isso é o que se resume nesse domínio de governança. Importante. Quais são os pontos que devem ser tomados muito cuidado? Que inclusive foi levantado lá na reunião. Para empresas que têm estrutura de governança, sejam elas privadas, públicas ou de economia mista, não tem problema. Isso é facilmente trabalhado. O problema é, e as empresas que não têm essa estrutura de governança? Como é que ela vai trabalhar a sua independência? De que forma que ela vai tratar isso? E o outro ponto, que também foi até levantado por auditores do governo americano, que estavam presentes na reunião, é, e numa instituição, numa entidade pública da administração direta e da administração indireta? Lá não tem estrutura de governança. Estrutura de governança onde ela possa ter essa independência. Como é que nós vamos trabalhar? Essas auditorias nunca vão estar em conformidade com a norma? Como que isso vai ser tratado? Né? Então,
Eu sei que eles estão trabalhando nisso. Foi uma discussão muito forte lá, e eles apontaram e realmente fizeram algumas considerações e vão levar essas considerações para a discussão. Mas é um domínio que vem fundamentar, vem fomentar, e ele vai trazer uma coisa que é muito interessante, que é a independência da auditoria. A auditoria que não tem a sua independência preservada, ela vai ter dificuldade de criar valor para a organização. Então espero o próximo relato. No próximo relato eu vou falar do domínio 4, tá bom? Até lá!